Já imaginou um lugar onde todo o conhecimento do mundo estava guardado? Um templo de sabedoria, onde as mentes mais brilhantes da antiguidade se reuniam para decifrar os segredos do universo. Esse lugar existiu, mas um dia, tudo desapareceu em chamas. Hoje vamos desvendar o que realmente aconteceu com a lendária Biblioteca de Alexandria e o que o mundo perdeu quando ela foi destruída. A nossa história começa há mais de 2000 anos, no coração do Egito Antigo, na cidade fundada por ninguém menos que Alexandre, o Grande. Alexandria não era apenas uma cidade portuária, era o centro intelectual do mundo antigo. E no seu coração, erguia-se uma das construções mais impressionantes que a humanidade já viu. Não era um palácio, nem uma pirâmide. Era a grande Biblioteca de Alexandria. Pense nela não como uma biblioteca moderna, com estantes organizadas, mas como um imenso complexo de edifícios, salas de leitura, jardins botânicos e até um zoológico. Era um centro de pesquisa, uma universidade antes mesmo de a palavra existir. Sábios, cientistas, filósofos e poetas de todas as partes do mundo conhecido, gregos, egípcios, persas, indianos, viajavam para lá. Eles não iam apenas para ler, iam para debater, para criar, para expandir as fronteiras do conhecimento. A política dos governantes do Egito, os Ptolomeus, era agressiva e genial. Todo navio que atracava no porto de Alexandria era obrigado a entregar quaisquer livros que trouxesse a bordo. Os originais eram copiados pelos escribas da biblioteca. Em muitos casos, o original ficava na biblioteca e a cópia era devolvida ao dono. Era uma sede insaciável por sabedoria. Estima-se que a Biblioteca de Alexandria tenha abrigado mais de 700 mil rolos de papiro. 700 mil! Para ter uma ideia, isso é mais do que a maioria das grandes bibliotecas medievais teria séculos depois. E o que havia nesses rolos? Tudo. Tratados de astronomia que mapeavam estrelas que só seriam redescobertas com telescópios. Textos de medicina com conhecimentos cirúrgicos impressionantes. Matemática que serviu de base para a geometria que usamos hoje, como os trabalhos de Euclides. Filosofia, poesia, peças de teatro que se perderam para sempre. Lá dentro, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão assustadora, usando apenas sombras e matemática. Herófilo, o pai da anatomia, realizou as primeiras dissecações humanas, descobrindo o sistema nervoso. Havia mapas de terras distantes, descrições de máquinas complexas e, quem sabe, segredos sobre tecnologias que poderiam ter adiantado o nosso progresso em séculos. Alguns até especulam que existiam textos sobre a Atlântida, sobre civilizações perdidas e até sobre a origem da humanidade, vindos de fontes que desapareceram completamente. Mas, como a história nos ensina, onde há grande luz, também há grandes sombras. O conhecimento é poder, e o poder sempre atrai inimigos. A ascensão e queda de impérios, as guerras civis e as transformações religiosas começaram a cercar a cidade de Alexandria. O que era um farol de sabedoria e união entre os povos, lentamente começou a se tornar um alvo. Então, vem a pergunta que assombra historiadores há séculos: quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? A verdade é que não foi um único evento, mas uma morte lenta e dolorosa, ao longo de vários séculos. Uma série de golpes que, um a um, foram apagando a sua luz. O primeiro grande golpe, e talvez o mais famoso, é atribuído a Júlio César. Em 48 a.C., durante a Guerra Civil Romana, César estava cercado no Palácio Real de Alexandria. Para se defender, ele ordenou que incendiassem os navios inimigos no porto. O fogo se alastrou de forma descontrolada e, segundo alguns relatos, atingiu os armazéns próximos ao porto, onde parte do acervo da biblioteca estava guardada. César não queria destruir a biblioteca, mas sua guerra pode ter sido o estopim da primeira grande perda de conhecimento. No entanto, muitos historiadores acreditam que a biblioteca principal sobreviveu a este incêndio, ainda que danificada. Os séculos seguintes não foram gentis. Alexandria se tornou um campo de batalha de ideologias. Com a ascensão do cristianismo, o conhecimento pagão contido nos rolos da biblioteca começou a ser visto com desconfiança, como heresia. Em 391 d.C., o imperador Teodósio I ordenou a destruição de todos os templos pagãos do Império Romano. Em Alexandria, o bispo Teófilo liderou uma multidão que destruiu o Serapeum, um templo magnífico que abrigava uma biblioteca filha, com dezenas de milhares de rolos. Este foi, para muitos, o verdadeiro golpe fatal no coração intelectual de Alexandria. Aquele conhecimento foi visto como uma ameaça à nova fé que dominava o mundo. Mas a história não para por aí.
Séculos depois, em 642 d.C., os exércitos muçulmanos conquistaram o Egito. Uma lenda famosa, embora contestada por muitos historiadores modernos, conta a história do general Amr ibn al-As. Ao ser perguntado sobre o que fazer com os livros restantes, ele teria consultado o califa Omar, que respondeu: "Se o que está escrito nestes livros concorda com o Alcorão, eles são desnecessários. Se contradiz, são perigosos. Em ambos os casos, devem ser destruídos." Segundo a lenda, os rolos de papiro foram usados como combustível para aquecer os banhos públicos da cidade por meses. Repito, muitos historiadores hoje veem essa história como propaganda, mas ela reflete o clima da época, a colisão de mundos, onde o novo buscava apagar o antigo. A verdade, provavelmente, é uma mistura de tudo isso. Incêndios acidentais, negligência, cortes de financiamento, saques durante guerras e destruição deliberada por motivos religiosos. A Biblioteca de Alexandria não morreu em um único dia de fogo apocalíptico, mas foi morrendo aos poucos, como uma vela sendo soprada por ventos de mudança e conflito. E aqui chegamos à parte mais melancólica da nossa história. O que nós perdemos? É quase impossível quantificar. Perdemos, por exemplo, a maior parte das obras dos grandes dramaturgos gregos. De Ésquilo, Sófocles e Eurípides, conhecemos apenas uma fração do que eles escreveram. Perdemos tratados completos de história que poderiam nos dar uma visão muito mais clara do mundo antigo. Perdemos o conhecimento científico que talvez pudesse ter nos poupado de séculos de estagnação na Idade das Trevas. Imagine se tivéssemos acesso aos mapas dos navegadores fenícios, às fórmulas dos matemáticos babilônios, ou às observações astronômicas dos egípcios. Será que teríamos chegado à Lua antes? Teríamos curado doenças mais cedo? Talvez a máquina a vapor, inventada no século XVIII, pudesse ter sido desenvolvida 1000 anos antes, com base nos protótipos descritos por Heron de Alexandria, que viveu no século I. O curso da história humana poderia ter sido completamente diferente. Mas, será que tudo realmente se perdeu? Há uma teoria fascinante de que, prevendo a destruição, muitos sábios copiaram os textos mais importantes e os contrabandearam para fora de Alexandria. Dizem que esses manuscritos foram levados para o Oriente, para cidades como Bagdá, que se tornaria o novo centro intelectual do mundo durante a Era de Ouro Islâmica. Outros podem ter sido escondidos em mosteiros na Europa ou enterrados em desertos. Talvez parte do conhecimento da biblioteca não tenha sido destruído, mas sim disperso, esperando para ser redescoberto. A história da Biblioteca de Alexandria é mais do que a história de livros queimados. É um alerta. Um lembrete poderoso de como o conhecimento é frágil e de como a intolerância, a guerra e o fanatismo são seus maiores inimigos. Ela nos mostra que o progresso não é uma linha reta e que a civilização pode sim andar para trás. Hoje, a nova Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca Alexandrina, ergue-se perto do local da antiga. É um tributo magnífico e um símbolo da nossa tentativa de reacender aquela chama. Mas a verdadeira lição é que a biblioteca mais importante não é feita de pedra, mas de mentes abertas, da nossa curiosidade e do nosso compromisso em proteger e compartilhar o conhecimento. O que você acha? Que segredo perdido na Biblioteca de Alexandria você mais gostaria de descobrir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou de mergulhar neste mistério histórico, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo tempo. Obrigado por assistir e até a próxima!